Curtas e Vinho Verde. Duas mulheres, uma conversa e um bom vinho. Com Inês Menezes. Olá, mais um Cultas e Vinho Verde, podcast do Público em que ouço e converso com mulheres que admiro, escolhas de primeira água, embora o vinho verde seja o eleito. Estamos de volta à sub-região de Monção e Melgaço. Hoje temos à prova uma garrafa de Dom Ponciano, espumante feito a partir de uvas da casta Alvarinho, bolha fina, aroma a frutos tropicais, boa acidez e boa frescura. Um Dom Ponciano extra bruto, método clássico, vai selar esta conversa com uma mulher que tem uma linguagem visual muito definida, uma artista que navega entre a arquitetura e o design. É ela que cria a primeira identidade de muitos lugares. As montras da Hermès tornaram-se o cartão de visita da Joana Astolfi, que trabalha com marcas como a Klaus, Viúva Lamego, José Avilés ou Pau Brasil. Olá, Joana. Alô, Inês. Arquiteta de formação, artista por instinto e designer por paixão. E se tivéssemos só uma palavra para juntar isto tudo, como é que tu te apresentavas? Na essência, artista. Porque o meu veículo, o meu grande desafio é criar, não é? Só que, entretanto, estudei arquitetura e isso abriu muitas portas, sempre fui muito apaixonada pela arte, meu pai é arquiteto, minha mãe galerista, cresci nesse mundo, sempre com muitos inputs, muita viagem, muita bagagem a todos esses níveis, então fui criando um percurso que foi cruzando estas áreas da arquitetura, depois o design que passa para uma escala mais pequena de produto, não é? De um espaço para um produto, e a arte sempre transversal, sempre a base, sempre a minha salvação, sempre o meu ponto de retorno, sempre a minha casa. Então o meu estúdio hoje é um estúdio muito híbrido, muito transversal, que tem um departamento de interiores, de arquitetura de interiores, e outro departamento de artes, que estão em dois espaços distintos. Um ateliê e uma oficina. E muitas vezes em projetos, imagina que desenhamos um hotel, cruzam-se os dois departamentos e isso para mim é o ex-libris mesmo. Acho que não há muitos estúdios a fazerem isso. Pode cruzar-se o interior com o exterior, não é? Sim, o interior com o exterior, sim. Porque a arte viaja por dentro e por fora dos espaços. Mas sim, muita gente me faz essa pergunta de Joana, o que é que... Ou seja, eu faço muito exercício com os nossos filhos, não é? Se tu tens, neste caso a tua filha já é crescida, a Duna, 12 anos, sim. Mas se tens uma criança e tentas explicar o que é que a mãe ou o pai faz, numa palavra, o que é que faz? Exato. É artista? É artista, é sim. Artista. Sim. Já referiste o pai arquiteto com alma de artista com também, alma o teu de pai? Artista, A tua mãe galerista. É verdade que podias ter outra profissão, mas já estava desenhado. É engraçado, é mesmo isso, parece que já estava, essa linha já estava traçada e o meu pai, nem a minha mãe nunca me encaminharam para a arquitetura, para a arte, mas eu sou filha única e nasci, a minha forma de estar sozinha era sempre com os meus cadernos e os meus lápis, eu ia com meus pais para todo o lado. Viajávamos os três para todo lado, ia para a casa dos amigos deles, mas eu estava sempre no meu mundo, sabes, na minha bolha. Tu contas que, isto contado pela tua mãe, não é? Sim. Que já fazias exposições com 3 anos. É verdade, sim, desenhava muito, sim, desenhava, pintava, e eu lembro que essa minha professora na altura disse, a Joana está pronta para fazer uma exposição. Engraçado, eu tinha 3 anos. É uma coisa que eu acho que realmente, foi exatamente como o meu pai disse quando conversámos a primeira vez, eu tinha 14, o que é que eu vou então estudar? Qual vai ser o percurso? Pois eu tinha que decidir mais ou menos. E ele disse-me, Joana, tu já vi que tens este interesse pela arquitetura, vens ao estúdio, ao meu ateliê, ajudas-me nas maquetes, vejo que gostas de ver a tridimensionalidade das coisas. A arte já está dentro de ti, então se eu tiver que dar um conselho é estuda a arquitetura, que vai-te abrir muitas portas, vai trazer muita bagagem de vida, e a arte está sempre contigo. Depois podes usar ou não a tua profissão, e a verdade é que realmente foi incrível, porque é muito lato o curso de arquitetura, não é? E depois os países por onde eu andei, viajei, as pessoas que conheci, as colaborações que fiz, deu-me muito mundo, deu muita experiência, bagagem. Depois fui absorvendo, não é? De várias fontes, de várias culturas, de várias experiências. E será que absorveste também do Brasil do teu pai? Está Sim. refletido no teu trabalho, esse Brasil? Sim, eu tenho muito esse lado do Brasil, na minha forma de ser e de estar. Eu tenho um lado muito carioca em mim, que é muito jogo de cintura, alguma leveza, gosto dos prazeres da vida,
Não sou workaholic, apesar de trabalhar todos os dias da minha vida. Nunca senti que trabalhei um dia, porque faço o que amo, não é? E há uma ideia de quase celebração contínua. Celebração contínua, todos os dias, sempre. Não tenho rotinas, odeio rotinas. Gosto de levar as manhãs devagar. Odeio que me marquem reuniões antes das 10, 11 da manhã, porque à noite eu estou muito com o meu sketchbook a desenhar, a criar. Então, sim, é esta a linha. Agora perdi um bocado aqui no nosso... Não, era o Brasil. O Brasil, exatamente, sim. O Brasil. E então viajei muito para o Brasil, íamos todos os anos ver a minha família, os meus avós, não é? O meu pai foi, sem dúvida, sempre será a maior figura, pilar. A minha mãe também é pilar, a minha mãe é um pilar diferente, não é? O meu pai é o pilar da inspiração, da emoção, da criação. Um homem com uma história de vida incrível, não é? Ele sentava na mesa do Tom Jobim, Vinícius Moraes, Ipanema anos 50, era uma geração riquíssima culturalmente, e um aventureiro, não é? Um viajante, um aventureiro, viveu em tantos países, fez tanta também coisa. Tens esse lado aventureiro? Eu também tenho, sim. Então o Brasil acho que está muito presente na minha essência, eu não me revejo. O meu pai sempre me disse: Joana, eu gostava que tu fosses uma cidadã do mundo. O meu pai tem 2 filhos, outros filhos com a Debbie, que é americana, que ele conheceu em Ipanema. Eu dou muito bem com eles. E ele sempre quis que eu também fosse bilingue. Eu estudei sempre numa escola internacional, fui estudar em Inglaterra, não é? Aos 18 anos, arquitetura. Ele sempre quis que eu comunicasse muito com os meus irmãos e que tivesse que fosse bilingue, pensasse em inglês também. Esse lado ficou muito presente. E isso é muito o meu pai. O meu pai é muito isso. Era muito global. Mas tu tens Brasil na fala também. Tenho Brasil na fala um pouco, as expressões. E o meu pai, olha, que viveu 40 anos em Portugal, em Cascais, Lisboa não, perto do mar. Cariocas vão sempre ao pé do mar. Mas ele nunca perdeu um pingo da pronúncia dele, nunca, sempre. As expressões é que começavam a mudar um pouco, às vezes um pouco menos gerúndio, mas sempre a pronúncia toda lá. Qual é o momento decisivo em que percebes que tens de ir estudar arquitetura? Tu foste para Cardiff. Sim. E ficaste depois pelo país de Gales há algum tempo, não é? Fiquei 3 anos. Há ali um momento decisivo em que tu percebes é arquitetura. É arquitetura. Foi essa conversa que eu te falei, que eu tive com o meu pai. Ali, depois eu fiz o International Baccalaureate, o IB, que é o 11º e o 12º ano, que tu fazes ali dos 16 aos 18 anos, portanto ali por volta dos 15 anos eu tive essa conversa com ele e foi uma conversa muito importante e nós viajámos depois na altura juntos para irmos visitar uma série de universidades em Inglaterra, de Escócia, Edinburgh, fomos a Londres também, fomos a Nottingham, fomos a Oxford, fomos a Cambridge, fomos a várias universidades e o meu pai os meus pais, isto eu digo o meu pai, porque o meu pai, pronto, estava mais ligado a essa área do que eu queria estudar, mas não queria que eu fosse logo para Londres. Era muito cedo para me largarem e eu que já era meio louca, in a good way, em Londres. Então tentámos encontrar uma universidade que fosse equilibrada, criativa, mas também com um lado mais técnico. O meu pai já sabia que eu ia sempre ser bomba na criatividade, mas a arquitetura precisa de uma certa estrutura e disciplina, não é? E então Cardiff parecia ser uma cidade universitária muito warm, welcoming, e nós gostámos muito de Cardiff quando visitámos. E depois eu fiz o application para as universidades, entrei em várias, mas nós optámos então por Cardiff e tive os meus primeiros 3 anos lá. Depois estagiei 1 ano em Munique e depois acabei em Londres. Depois voltei e fui para Bartlett 2 anos, sim. Agora, pensando nessa miúda que tem essa conversa aos 14, 15 anos sobre o seu futuro, parece que foste precoce, ou que todos de alguma forma de outras gerações fomos precoces, porque agora olhando para os miúdos, será que aos 14 ou 15 anos os nossos filhos, os filhos dos nossos amigos já estarão preparados para dizer eu quero ir estudar para... Isso é uma questão muito interessante, porque realmente eu acho que hoje talvez até menos preparados, menos para tomar uma decisão tão cedo do que antigamente. Há uma espécie de imaturidade prolongada, não é? Há assim um limbo, uma certa inércia, eu não querer tomar logo uma decisão, porque também tudo ficou muito mais híbrido. Antigamente ou eras arquiteto ou eras artista. Hoje em dia, aliás, quando eu vim da fábrica, eu tinha 27, 28 anos, quando voltei para Portugal, e eu era bombardeada com essa pergunta. Mas você, o que é que você se considera? É arquiteto? Eu assim, o que é que isso interessa? Eu estou
a criar uma linguagem que é o cruzamento disso tudo. Dê-me só mais alguns anos para perceberem, ninguém conseguia compreender na altura. Mas eu acho que sim, eu acho que nesta altura eu vou a muitas universidades dar talks, panel discussions, palestras, etc. E vejo realmente que há uma indecisão, e também um certo medo de dar esse passo. Exatamente. Vou por aqui, eu ia dizer-te, quase que não apetece crescer neste mundo que não te está a oferecer grandes saídas, esperanças, enfim. Exatamente. Então essa imaturidade pode ser prolongada também por isso. Também por eu não isso, tenho sim. vontade de ser adulto. É? Sim, exatamente. Mas eu acho que não dá para estar a olhar, quer dizer, claro que o enredo geral mundial neste momento é péssimo, não é? Quer dizer, então nós sempre ficamos em casa sentados, pronto, não vou fazer nada porque isto está tão mal. Não, temos que dar um passo. E o português, por natureza, culturalmente, tem muito essa tendência de vamos lá, vamos esperar, vamos ver como é que corre. Se calhar não vai correr bem, sempre a coisa da preocupação antes de acontecer, do não dar o passo porque pode não correr bem. E eu dou Achas sempre que dramatizamos previamente? Sim, muito. Falta coragem, falta essa ousadia, que é uma palavra que eu uso muito, essa curiosidade. Isso é muito importante, isso é o drive, não é? Isso é o drive que certamente de um artista, de alguém nas áreas criativas, mas acho que em qualquer área, em tudo, na vida, transversal. Sim. Tu fizeste parte, já referiste da equipa da Fábrica, o Centro de Investigação Criativa da Benetton, em Treviso. Estiveste também no Japão a representar a Fábrica. Certo. Quando é que se dá a grande viragem, se é que há um momento em que tu percebes isto está a ficar sério? Isso é uma boa pergunta. Está a ficar sério, quer dizer, eu até voltar da Fábrica, até ali aos 28, 29... Não eras operária fabril, esta é a fábrica da Benetton. É o think tank da Benetton, é preciso que isso fique bem claro. É o maior think tank do mundo, fechou agora, durou 30 anos, foi gerido, foi o grande mentor por trás, era o Oliviero Toscani, que fazia as campanhas da Benetton, e o Luciano Benetton, mas era um sítio incrível, imersivo, o sítio que mais mudou a minha vida, o lugar incrível, 12 horas imersivo de criatividade diária com os maiores... incrivelmente talentos incríveis do mundo inteiro. Exigindo muito já agora? Exigindo muito. Ou deixando a criação e a criatividade fluírem? Deixando fluir, sempre dando espaço para, mas muito, nós éramos muito... puxávamos uns aos outros muito. Estimulávamos mutuamente. Então, o nível, a exigência era muito alta, a nível de resultados criativos. Então, nós tínhamos sempre esse desafio, e era um desafio connosco próprios, não é? Mas também uns com os outros, não é? Em equipas de brainstorming. E quando tu vens para Lisboa, repensas a tua vida... Quando venho para Lisboa, qual era a pergunta que tinhas-me feito antes? Qual é o momento da viragem? Da viragem, exato, da virada. Eu depois volto para Lisboa e começo com alguns projetos, fiz a exposição, o design da exposição dos 100 anos da CUF, fiz a sede showroom ateliê dos Storytellers ali no Chiado, e depois começo a fazer trabalhos para o Avilés. Um dos pontos pivotantes da minha vida foi começar a trabalhar com o Zé. Comecei primeiro com intervenções de arte e depois comecei a desenhar os restaurantes dele. E isso já foi aí o bairro do Avilés, algumas intervenções, depois o cantinho do Avilés de Cascais, da Expo, o Belcanto, o novo Belcanto. Eu quero falar do Belcanto. E depois o Casa Nossa, que é o hotel dele lá em Reguengos de Monsaraz. Portanto, esse momento aí virou, abriu o meu nome bastante, e depois foi a começar a colaboração que eu comecei com a Hermès. Foram os 2 pontos de viragem, esse diria. 2014, quando tu entras de facto... Quando eu entro na Hermès. Quando eu entro no Hermès, quer dizer, quando eu começo a colaborar, não é? Nunca fui uma in-house collaborator, fui sempre uma colaboradora designer de Portugal para a Hermès. Mas de facto isso também foi montra para o teu trabalho. Foi. Ainda há muita gente que olha para mim, primeiro e antes de tudo, não como arquiteta, mas sim como, olha, a Joana Astolfi, ela fazia as montras da Hermès. Isso é engraçado, não é? E vives bem com esse... Eu vivo muito bem, eu adorei a colaboração, foi muitos anos e foi um desafio incrível para mim, para eles, para a minha equipa, para tudo, toda a troca, fiquei parte da família, não é, hoje em dia. Lembro que nesta conversa estamos a beber um espumante feito a partir de uvas da casta Alvarinho, um Dom Ponciano extra bruto. Falaste aí no Belcanto,
Belcanto, criaste a imagem de outros restaurantes do José Avilés, mas o Belcanto em particular era um desafio à partida mais difícil, porque estamos a falar de um lugar que já existia há muitos anos, desde 1958. Nestes casos, o que é que se tenta? Não profanar a história, o passado está lá e não se tenta abalroar por completo o passado. O que é que se faz? Temos que estudar muito bem qual é a narrativa, qual é o legado, o que é que representa o Belcanto, e houve muitas conversas com o Zé, com a minha equipa. O espaço para onde o Belcanto passou, onde é hoje, é um espaço também com umas características arquitetónicas bem tradicionais, pombalinas. Portanto, foi um trabalho muito de encontrar a verdade no espaço, para além da história do Belcanto, e saber o que fazer e o que não fazer dentro do espaço, deixar espaço para o espaço respirar. Off the wall, foi muito off the wall, por causa de todo o tijolo de burro, a pedra, tem as abóbodas, tem umas características muito old school, não é? Traditional, não é? E depois é aquela coisa que eu gosto, que é intervir numa linha contemporânea e criar num espaço antigo, cheio de história e com muita verdade arquitetónica, e criar essa tensão entre o contemporâneo e o antigo, chamemos-lhe. Aí entram muitos elementos. Depois, o jogo de materiais, o que é que está lá já de matéria? Temos a pedra, temos o tijolo. Avalia-se o que é que daqui mantemos, O que é que mantemos? É contar a nossa história em cima de uma história que já existe, respeitando essa que já existe, mas pondo um segundo layer. Eu chamo-lhe sempre uma segunda pele, a second skin. E depois as duas histórias têm que dialogar, não é? Tem que join all the dots, tem que ficar uma coisa coesa, não é? E então aí entramos com os nossos materiais, com as madeiras, as palhinhas, a cor, alguns elementos também em pedra, lacagens, etc. E assim criamos ali uma série de ambientes, porque o Belcanto é grande e eu gosto dessa variação de ambientes, não é? Mais íntimos, mais social. Até os aparadores que vão a cada mesa nós desenhamos são umas caixas de Pandora totais, onde abre a gavetinha, rebate a porta, pendura isto. Né? Portanto, tu gostas de ir ao detalhe? Gosto muito de ir ao detalhe. E isso eu comecei a sentir isso já durante o meu curso de arquitetura, que eu não ia querer desenhar espaços gigantes, housing blocks e prédios grandes, hospitais e aeroportos e fábricas. Eu queria muito mais uma escala, um trabalho de dentro para fora. Estava muito mais interessada em ir ao pormenor, em desenhar o puxador da porta, em fazer o fit-out. E sobretudo, até porque estamos a falar neste caso de restaurantes, espaços que depois vão ser muito vividos. Sim. Sim. Agrada-te essa ideia? Claro, agrada-me muito. E aí é muito diferente, por exemplo, desenhares um hotel ou uma casa. Não é? Uma casa é um projeto para uma família, não é? Para um casal, para uma família, que é uma coisa. Só tens esse cliente, tu estás a desenhar tudo custom-made para o gosto dessas 3, 4, 5, 6 pessoas. Um hotel não, uma coisa bem mais larga, com um uso muito mais dinâmico, não é? Sendo que, por isso é que é muito, muito fascinante este trabalho que tu desenvolves, porque tu crias essa primeira identidade, mas na verdade depois são os clientes, os visitantes que lhe dão a outra parte da identidade, não é? Exatamente. A forma como cada pessoa que passa pelo espaço se relaciona com o espaço, o aconchego, o calor visual, que eu falo sempre muito, a criação desses diversos ambientes para tu estares dependendo do mood em que estás, os cantinhos, os nichos, os cabinets de curiosidades, os objetos, todos esses elementos, a iluminação, que é fundamental, todos esses elementos que humanizam e personalizam o espaço. Tu em tua casa tens muita tralha, tens muitos objetos de coleção, ou tens uma casa muito despojada? Clean? Sim. Não tenho uma casa muito despojada. Tenho uma casa... Isto tem sido progressivo, Inês. Isto agora já lá vão 20 anos de trabalho, então... Tinha muito mais objetos, tinha bem mais. Cada vez que eu entro numa casa nova, eu vou limpando. Mas eu tenho muitos objetos, mas cada um tem uma história e tem que estar ali porque tem que estar ali, porque it's special in my life. Mas já estou muito mais seletiva. Mas eu sou uma collector, não é? Sim, mas objetos... a tralha é uma palavra que eu já não... Já não tens tralha? Não, já não tenho Os tralha. Objetos têm que dialogar contigo e têm que contar uma história. Exatamente. Tralha já não. Falando um bocadinho do mercado de luxo,
com esta democratização da moda, fala-se muito em fast fashion, não sei se fala em fast design. Também o design teve que se reinventar um bocadinho. Sim, é que eu estou muito... O design está sempre a evoluir, está sempre em mutação, não? Ainda agora vindo do Salone del Mobile é uma loucura, o que está sempre a sair, novos materiais, indústrias a quererem colaborar com designers diferentes, tanto talento que há pelo mundo, e há muito em Portugal também a nível de design. Mas eu demorei bastante tempo para começar a trabalhar com brands. E só depois quando comecei com a Hermès, a partir daí fui escolhendo os brands com quem eu queria trabalhar. Claro. Porque eu não tenho assim, não tinha tanto interesse em fazer peças que fossem repetidas. Tinha muito mais interesse em fazer peças únicas, feitas com rigor, com craftsmanship, etc. Eu estou muito mais ligada a slow luxury. Portanto, é o meu... Mas não é esse o verdadeiro luxo? Claro que sim. Esse é que é o verdadeiro luxo. Sim, sem dúvida. E aí é que está. E os crafts fazem muito parte disso. Os crafts precisam de tempo, é uma coisa feita com muito rigor, com muito know-how, de muitas gerações, enfim, é um legado também, não é? E é uma coisa que é um caminho, e hoje em dia eu até estou a fazer vários hotéis nesse caminho, desse slowness, dessa calma, dessa harmonia de espaço, que também está ligada ao well-being, ao mindfulness, esse well-being, não é? Porque nós estamos, quer dizer, o espaço é muito importante, a vibração de um espaço, não é? Para nós, não é? Então, toda essa história do fast industry, fast design, é exatamente um caminho que não é o meu caminho. Qual é o teu verdadeiro luxo? Não sei, agora até esquecendo um bocadinho o trabalho, se calhar. Olha, o meu verdadeiro luxo, viajar para ilhas, especialmente para Maiorca, que é a minha ilha preferida, onde eu estou a querer fazer um projeto, que é a Casa Astolfi, que eu queria comprar uma finca e fazer o meu projeto lá, uma experience Astolfi lá. Então, esse é o meu luxo. Eu sempre vou a Maiorca ou a Marrakech. São os dois spots para onde eu vou muito and I get grounded. E eu gosto da terra, eu gosto do calor, eu gosto de uma vida, em Maiorca, nesse caso, mais mediterrânea. Eu considero-me mais mediterrânica hoje do que atlântica. O Atlântico já é too much power. Eu preciso de umas coisas mais suave. I don't know, maybe it's my age, I don't know. Mas eu ainda sinto muita energia, but it calms me, grounds me. E outras coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto muito dos pequenos prazeres da vida. Eu gosto muito de beber o meu aperitivo no final da tarde, faço muito isso, ou com amigos, o meu Aperol Spritz, ou sozinha com o meu sketchbook, amo sentar-me. Ou com um espumante da Casta Alvarinho. Exatamente, que está ótimo. E ter esse o dia tem que acabar de uma forma divertida. De alguma forma. Eu tenho a Duna na minha vida, que é a minha filha, que é mega inspiração para mim, mas também ela é bailarina, então também tenho que acompanhá-la também. Ela dança hip hop e afro, e eu vou com ela e também me divirto no processo e torço muito por ela e acompanho muito, mas eu não tenho, para mim luxo é também não ter rotina. Eu não tenho rotina, todos os meus dias são dinâmicos e diferentes. Hoje em dia já posso fazer a minha agenda conforme vou sentindo as coisas também. Ter uma equipa em quem eu posso confiar e que faz uma continuação da minha linguagem, não é? Que está muito ligada a mim e que torna esta linguagem perpétua, não é? E é o que eu quero que a linguagem Astolfi fique depois de mim. Portanto, também estou a trabalhar para isso. Mas sim, eu acho que é isso, é esses momentos de prazer com as pessoas que eu amo, e destas minhas escapadelas para sítios que me fazem sentir quente, que me fazem sentir, que estimulam a minha criatividade. Essa Casa Astolfi é uma grande possibilidade? É uma grande possibilidade, isso vai acontecer. Vai acontecer. Já estou a falar nisso há bastante tempo, mas agora está no momento de concretização. Em que outros projetos estás a trabalhar que possas contar aqui? Então, olha, o estúdio tem muito projeto a rolar em paralelo, tem para aí uns 20 e tal projetos, entre arquitetura, artes, design, set design, etc., cenografia. Então, estamos a fazer um restaurante em West Village, em Manhattan. É muito interessante, é um restaurante que vai se chamar Galo, para um português, para o Nuno,
que já lá tem um restaurante, este é o segundo restaurante dele, e ele é de Barcelos. Então estamos a desenhar o stand, mas estamos a trazer muito artesanato de Barcelos. E foi muito giro, porque nós fui com a minha equipa de artes, visitar uma série de artesãos que estão a fazer peças em olaria, em cestaria, em bordado de crivo, etc., especificamente para o galo. Então esse é um projeto que está-me a entusiasmar muito e está quase a abrir. Vai abrir agora em junho, vamos todos lá para a abertura. It's very exciting. Estou no arranque de um projeto que também acho que posso divulgar, não acho que haja qualquer problema. Vou fazer a cenografia dos 50 anos da Companhia Nacional de Bailado, e isso vai ser incrível também. Portanto, é um desafio muito interessante que me foi feito. Diferente. E eu adoro cenografia. Estamos com 6 hotéis, estamos a desenhar 6 hotéis, um que é um palacete no Porto, que vamos usar todo aquela memória do que era o palácio, transformá-la num hotel, num boutique hotel. Ia-te perguntar justamente nesta altura como é que se faz de um hotel não ser mais um hotel. Pois, exato, isto é a história que tu vais contar com esse espaço, e muitas vezes é compreenderes o que era, se é um espaço que está a ser reabilitado, que a maior parte há pouco espaço para construir do zero, não é? É perceber o que era e que verdades é que tu vais usar, o que é que não, o que é que vais, onde vais tocar, onde não vais tocar, portanto é isso. E é a história, a narrativa. Todos os espaços, as pessoas hoje em dia não vão para um hotel porque querem dormir num quarto e comer naquele restaurante, vão pela experiência. E a experiência é isso, qual é o mood, qual é o feel que eu tenho aqui, não é? Passa por todos os layers. Isso é espaço, isso é trabalhar espaço, não é? Tu gostas particularmente de criar, de fazer a imagem de uma marca portuguesa? Gosto. Nós também trabalhamos nessa, porque nós vamos a vários layers, Inês. Nós começamos num projeto de arquitetura, o interior design, depois vamos para o decoration, que é furniture and lighting. Nós desenhamos peças de mobiliário e escolhemos peças de fornecedores que temos, não é? Depois vamos para os decorative objects. Eu falo muito em inglês, mas acho que os nossos... o nosso público vai perceber. É que eu penso muito em inglês. Decorative objects, objetos de decoração que são milhares, e eu vou buscar em várias, muito local, muito... Depois ainda tenho curadoria de arte, e depois branding. Muitas vezes também vamos até à parte de apoiar, pelo menos, às vezes in-house, às vezes só falta pôr lá os humanos. Exatamente. É uma loucura. É um processo longo, mas é um processo longo. Imagino que sim. E a arquitetura é um processo muito longo. Mas depois ver a finalização também deve ser muito entusiasmante. E depois a frequentar o espaço. Exato. A outra história que se conta depois. Exatamente. Isso é maravilhoso para mim, voltar aos espaços que eu desenhei. Claro, tu começas logo a ver, se fosse hoje, se calhar, mas isso faz parte. E é maravilhoso. Estamos a fazer uma casa também muito... Eu deixei de fazer casas durante muito tempo e depois do Covid houve um interesse outra vez na coisa de nesting da casa, e então voltámos e estamos a fazer uma casa realmente que é uma obra de arte. Cada porta é desenhada como uma peça de arte em madeira. É uma coisa à luz. Estamos há 2 anos e meio a fazer o projeto. Iniciou agora a obra, que é no Costa Terra. É para uma família de americanos. Esta casa vai ser uma obra de arte total. Estou muito excited para vê-la pronta. Que bom, que bom. Sim. Joana, com este Dom Ponciano, um espumante, brindamos a quê no final desta conversa? Brindamos podemos brindar a quê? Vamos brindar à ousadia, que eu acho que é muito importante. Uma bela palavra. Não é? A ousadia e a celebrar a vida todos os dias. É isso. Não é? Então venha de lá esse brinde. Nossa. Joana, muito obrigada por teres vindo a este Cultas e Vinho Verde, um podcast com o apoio da Comissão de Viticultura da região dos Vinhos Verdes, produção da Inês Bernardo, genérico da Alexandra Gonçalves, sonoplastia Miguel Sousa, a coordenação de podcast do público é da responsabilidade do Amilcar Correia. Volto para a semana. Cultas e Vinho Verde, com Inês Menezes.